Personagem que teve seu potencial desperdiçado. Simples assim, sem enrolação. Porque no universo Marvel isso não é exceção, é padrão. E hoje eu vou te provar isso com 10 nomes que você provavelmente ama e que a Marvel simplesmente jogou fora. A primeira coisa que precisa ser dita é sobre um problema que muita gente ignora quando fala de potencial desperdiçado. A Marvel não desperdiça só heróis, ela desperdiça vilões também. E nenhum caso ilustra isso melhor do que Veranke. Se você acompanhou a saga Invasão Secreta, você sabe quem é Veranke. Ela era a rainha dos Skrulls, e não era uma vilã de força bruta, era uma manipuladora de nível absolutamente outro. Ela se infiltrou na Terra se passando pela Mulher-Aranha por anos, e durante todo esse tempo foi minando a confiança dos heróis uns nos outros, desestabilizando a SHIELD, preparando o terreno para a invasão em silêncio absoluto. A Invasão Secreta foi um dos eventos mais tensos que a Marvel produziu justamente por causa dela. A pergunta "quem é um Skrull?" contaminou todas as HQs da época. Nenhum personagem estava acima de suspeita, nenhuma aliança parecia segura. Isso é poder narrativo de verdade. E aí, a invasão acabou, Veranke foi derrotada e nunca mais voltou com o mesmo peso. Pensa comigo, Thanos morreu e ressuscitou dezenas de vezes. Ultron é reativado toda vez que a Marvel precisa de um vilão para um evento grande. Magneto entra e sai da linha da moralidade faz décadas e continua sendo figura central. Mas Veranke, que provou ser uma das ameaças mais sofisticadas que a Terra já enfrentou, foi descartada como se fosse um personagem de suporte. Isso é um desperdício imenso, porque o que faz Veranke perigosa não é força, é inteligência estratégica e paciência. Essas são qualidades raras em vilões da Marvel e raras demais para serem jogadas fora. O mesmo vale para Ares, o deus da guerra. Ares teve um arco fascinante. Ele não era simplesmente um bruto com um machado. Tinha conflito interno, questionava o próprio propósito, transitava entre vilão e anti-herói de forma genuinamente interessante. Quando Norman Osborn o colocou nos Vingadores das Trevas, ele era ao mesmo tempo intimidador e tragicamente humano. Mas esse desenvolvimento não foi mantido. A Marvel o matou antes de explorar onde aquele arco poderia chegar. E mesmo depois de retornar, ele nunca recuperou a complexidade que tinha. Vilões com profundidade psicológica são o que fazem as melhores histórias. Desperdiçar isso é desperdiçar a própria narrativa. Mas pera, vilões desperdiçados são só metade do problema. Porque quando a gente fala de heróis, a situação é ainda mais complicada. Porque aqui não é só sobre personagens que sumiram, é sobre personagens que a Marvel prometeu que seriam o futuro e que ficaram presos no passado de outro. E tem um padrão específico nesse desperdício que explica quase todos os casos de uma vez só. Existe um mecanismo narrativo que a Marvel usa constantemente e que na maioria das vezes condena o personagem antes mesmo de ele começar. É a lógica do herdeiro. Pega um personagem amado, cria alguém novo para assumir o manto, faz um grande evento de transição e então não sabe o que fazer quando o personagem original volta. Vamos falar dos casos um por um, porque cada um dói de um jeito diferente. Jane Foster, como Thor, foi talvez o arco mais emocionalmente poderoso que a Marvel produziu nos últimos 20 anos. Ela carregava câncer. Cada vez que se transformava em Thor, o Mjolnir destruía o tratamento quimioterápico. Ser heroína literalmente estava a matando. Esse é o tipo de conflito que transforma um personagem em ícone. E funcionou. Os fãs se apaixonaram. As vendas provaram que aquele era o caminho certo. Então, o arco acabou. E a Marvel, em vez de construir uma nova identidade forte e independente para Jane, simplesmente deu a ela outro manto. Ela virou Valkyria, substituiu outra pessoa de novo. Jane Foster nunca chegou a ser simplesmente Jane Foster, protagonista da própria história. Ela sempre foi definida em relação a outro personagem. Primeiro namorada do Thor, depois a Thor, depois a Valkyria. Nunca o centro, sempre em função de outra figura maior. Isso é a armadilha do legado em ação. O patriota, Ellie Bradley, é outro caso doloroso. Nos Jovens Vingadores, Ellie tinha tudo para se tornar o próximo Capitão América. Neto do super-soldado original com um legado familiar que carregava tanto peso histórico quanto emocional, com uma personalidade moldada para a liderança. Mas conforme outros personagens foram assumindo o manto de Capitão América, Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky, Ellie foi sendo gradualmente empurrado para fora do holofote. Se você está gostando do vídeo, deixa seu like, então esmaga o gostei e se você gosta da Marvel, se inscreva aí.
Não porque a história dele chegou ao fim, porque o espaço que seria dele foi ocupado por outros. Isso revela algo cruel sobre como a Marvel pensa seus personagens. Quando você cria alguém para ser o X, você também está decretando que esse personagem só existe enquanto X não estiver disponível. E então tem o Vale de Copas, Simon Williams, o Wonder Man. O Vale de Copas é um vingador de longa data, poderoso, experiente, com uma trajetória que vai de vilão a herói de forma genuinamente convincente. Mas o momento que definiu como a Marvel passou a tratá-lo foi quando ele foi usado como arma pela Feiticeira Escarlate, num dos episódios mais traumáticos da história dos Vingadores. Aquilo manchou o personagem de uma forma que nunca foi adequadamente resolvida. Ele retornou, mas o peso daquele momento ficou, e a Marvel nunca investiu o esforço necessário para reconstruir quem ele é além daquele episódio. Histórias que deixam personagens presos em momentos traumáticos sem resolução narrativa são histórias incompletas, e personagens incompletos são personagens desperdiçados. Agora vamos falar de algo diferente. O caso de personagens que não herdaram nenhum manto, foram criados com identidade própria, tiveram sucesso real e mesmo assim não chegaram onde deveriam. Iron Heart, Riri Williams. Riri foi criada como sucessora intelectual do Homem de Ferro. 16 anos, autodidata, construiu uma armadura em um dormitório universitário do zero. Em teoria, tudo isso a tornava perfeita para ser o rosto do futuro da Marvel. Jovem, brilhante, negra, feminina, com uma origem que honrava o legado do Tony Stark sem depender dele emocionalmente. Mas na prática, nos quadrinhos, Riri continua sendo definida pela sombra de Tony. Suas histórias giram em torno de perguntas como: ela é digna do legado Stark? Em vez de explorar quem Riri Williams é por conta própria. Ela ganhou uma série no Disney Plus, o que é ótimo, mas nos quadrinhos, onde tudo começa, ela ainda não se firmou como protagonista verdadeiramente independente. E isso nos leva a um padrão que aparece em quase todos esses casos. Kamala Khan, a Ms. Marvel, é talvez o caso mais frustrante de todos, porque ela tem tudo: popularidade genuína, representatividade cultural que importa de verdade, uma personalidade tão específica e autêntica que é difícil não se conectar com ela. Ela é vingadora, campeã, inumana e mutante simultaneamente. Nenhum outro personagem da Marvel conseguiu acumular tantas conexões com tantos grupos diferentes. E ainda assim, Kamala continua sendo tratada como personagem de segundo escalão. Seus momentos mais importantes são sempre em função de outros heróis. Quando ela teve que morrer e ressuscitar nas HQs, foi num evento maior, de forma rápida, sem o peso dramático que um momento daqueles merecia. A Marvel sabe que Kamala é importante. Ela aparece em tudo, mas saber que um personagem é importante e realmente tratá-lo como central são duas coisas completamente diferentes. Tem ainda dois casos que precisam ser mencionados por quem envolvem conceitos inteiros desperdiçados, não apenas personagens isolados. A Daisler, Alison Blair, é um desses casos. Pensa no que era o conceito dela, uma mutante cuja habilidade de converter som em luz a tornava perfeita para a carreira artística. Ela era literalmente uma estrela pop dentro do universo Marvel, e isso num período em que a cultura pop e os quadrinhos raramente se misturavam de forma tão direta. E esse era um conceito único. A Marvel tinha nas mãos um personagem que podia existir em dois mundos ao mesmo tempo, o da fama e o do heroísmo, com tensões narrativas riquíssimas entre os dois. Mas a Daisler ficou presa nos anos 80, não evoluiu, não acompanhou como a música e a cultura pop mudaram, e o resultado é que ela perdeu toda a relevância que poderia ter, especialmente no momento em que uma versão bem feita dela poderia ser absolutamente icônica. E a iniciativa Vingadores, esse é um caso de conceito desperdiçado em escala coletiva. Após a Guerra Civil, a Marvel criou uma estrutura de treinamento para jovens heróis. Era inteligente, era necessário, abria espaço para uma geração inteira de novos protagonistas. Personagens como Cloud9, Trauma, MVP, tinham histórias interessantes, personalidades distintas, potencial para liderar o próximo capítulo do universo Marvel. Mas com a mudança de direção editorial, esses personagens foram simplesmente abandonados. A estrutura que os sustentava desapareceu, e com ela desapareceram eles também. Isso é o desperdício mais sistêmico de todos. Não é um personagem sendo mal aproveitado, é um sistema inteiro de personagens sendo descartado de uma vez. Chegou a hora de eu te dizer o que está por trás de tudo isso. Porque olhando para esses 10 casos, Veranke, Ares, Jane Foster, Riri Williams, Eli Bradley, Valete de Copas, Daisler,
Kamala Khan, a Iniciativa Vingadores e Gwen Stacy, você poderia pensar que são casos isolados de má sorte criativa, mas não são. Existe uma lógica unificada explicando por que todos eles foram desperdiçados. A Marvel é uma empresa que opera dentro de uma tensão constante entre dois impulsos opostos. O impulso criativo, que quer explorar território novo, criar personagens únicos, contar histórias que importam, e o impulso comercial, que quer minimizar risco, apostar no familiar, garantir que os personagens que já vendem continuem vendendo. Quando esses dois impulsos entram em conflito, o comercial quase sempre ganha. É por isso que Thanos volta sempre e verão que não voltou. É por isso que Thor está sempre disponível e Jane Foster fica em segundo plano. É por isso que Tony Stark define Riri Williams em vez do contrário. Os personagens estabelecidos têm base de fãs comprovada, histórico de vendas documentado, reconhecimento de marca que protege o investimento. Apostar num personagem novo ou num personagem menos central como protagonista absoluto é, na ótica corporativa, um risco. Mas aqui está o que essa lógica ignora completamente. Os maiores sucessos da Marvel nos últimos anos foram exatamente as apostas corajosas. Miles Morales como Spider-Man no Aranhaverso, Loki tendo espaço para ser complexo e contraditório na série do Disney+, Kamala Khan sendo criada como personagem completamente nova em vez de uma variação de algo existente. Quando a Marvel se compromete com um personagem de verdade, não como coadjuvante glorificado, mas como protagonista com jornada própria, stakes genuínos e espaço para falhar e crescer, o resultado é extraordinário. O problema não é falta de talento, não é falta de material, é falta de vontade institucional de assumir o risco criativo. E isso tem um custo que vai além das HQs, porque esses personagens desperdiçados não são apenas entretenimento. Personagens como Kamala Khan, como Riri Williams, como Eli Bradley representam algo maior. São espelhos para pessoas que raramente se veem como protagonistas nas histórias grandes. Quando a Marvel os coloca em segundo plano, não está tomando uma decisão de negócio, está dizendo implicitamente que algumas histórias não merecem o centro do palco. E isso importa, mais do que qualquer decisão criativa isolada. Então, recapitulando tudo que vimos hoje, a Marvel tem um problema real de desperdício de potencial, e ele se manifesta de formas bem específicas. Primeiro, vilões complexos como Veranke e Ares são descartados depois de um único arco, enquanto vilões mais simples são reutilizados infinitamente. Complexidade narrativa é tratada como descartável. Segundo, a armadilha do legado. Jane Foster, Eli Bradley, Riri Williams coloca personagens em posição de serem definidos por outros, e quando o original volta, o herdeiro regride automaticamente. Terceiro, personagens com identidade própria e popularidade comprovada, como Kamala Khan e a Dazzler, nunca recebem profundidade narrativa proporcional à sua importância declarada. A Marvel os usa como símbolos sem tratá-los como protagonistas. Quarto, conceitos inteiros como a Iniciativa Vingadores são abandonados por mudanças de direção editorial, descartando uma geração de personagens de uma vez. Em todos esses casos, a raiz é a mesma, a tensão entre criatividade e segurança comercial, com o comercial saindo vencedor quase sempre. E o que prova que isso está errado? Os próprios exemplos de sucesso da Marvel. Quando ela se compromete de verdade com um personagem, Miles Morales, Loki, Kamala no Disney+, os resultados são incríveis. O potencial está lá. O que falta é coragem para aproveitá-lo. Agora eu quero saber de você. Desses 10 personagens que eu mencionei hoje, qual é o que mais te dói ver desperdiçado? Qual você acha que ainda tem salvação? E tem algum que eu deixei de fora que merecia estar nessa lista? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo e os comentários mais interessantes influenciam diretamente os próximos vídeos do canal. Vou deixar esse vídeo do lado para você ver como a Marvel trocou o Wolverine. Você não vai acreditar em quem assumiu.